Jornal da Manhã. Entrevista. 8h47. É com prazer que nós recebemos aqui no Jornal da Manhã a presença da ex-senadora Eva Blay, ela que é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nós vamos falar aqui a respeito do dia 9 de novembro, hoje, Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Professora Eva Blay, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Manhã. Quando pensamos em fascismo, acredito que a primeira imagem que vem na maioria da cabeça das pessoas é a de Adolf Hitler, ele que foi ditador da Alemanha, responsável pelo Holocausto. Professora, primeira pergunta, já para iniciarmos o debate a respeito desse assunto, o que caracteriza o fascismo? Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês, principalmente no dia de hoje, porque hoje, justamente, eu estou ouvindo um eco, acho que está havendo alguma interferência, mas hoje, em particular, é o dia em que começou na Alemanha o Kristallnacht, que foi o momento em que os nazistas romperam todas as vitrines, sinagogas, lojas, casas de judeus e pegaram todos os homens judeus e levaram para campos de concentração. Esse momento foi trágico, marcou o início de uma total perseguição aos judeus e às pessoas livres. E foi realmente um momento fatal que nós não queremos que se repita nunca mais. Então, acho importante vocês discutirem essa questão do fascismo e do nazismo, essa ausência de liberdade de expressão e dos direitos humanos, justamente numa rádio como essa de vocês. Na verdade, nós vamos ampliar esse debate, porque eu acredito que seja muito importante, professora, que a gente conheça a história, para que a história não se faça presente novamente e nem que haja resquícios dela no futuro. Afinal de contas, todos nós desejamos paz, é isso que nós queremos, né? Então, eu pergunto à senhora, minha próxima pergunta seria: há simpatizantes do fascismo no Brasil e simpatizantes do nazismo também? Como que a senhora analisa hoje a política brasileira? Muito boa essa sua pergunta, porque infelizmente existem ainda algumas pessoas, alguns grupos e até jovens que não sabem o que significa respeitar o direito dos outros. Não é necessário que todo mundo pense igual, mas é fundamental que a gente respeite o que os outros pensam. Então, eu ganho uma eleição, eu tenho que, se existem eleições e se ela é democrática, nós temos que respeitar o resultado das eleições. Então, hoje, quando você vê, por exemplo, nas estradas, grupos que querem interromper o trânsito ou na frente dos quartéis discutindo o resultado das eleições, isso não significa democracia, significa desrespeitar o direito dos outros. Como eu disse, você pode fazer oposição, mas a oposição tem que ser decente, respeitando os direitos das pessoas, o direito de andar, o direito de comprar, o direito de viver, de escrever, de ensinar. Eu, como uma professora, sinto enorme desprazer quando eu vejo jovens estudantes querendo interromper o nosso direito de ensinar. Por exemplo, fechando a porta da universidade, impedindo certos cursos. O que esses últimos 4 anos, infelizmente, eu vivi isso na universidade, faltando verba para a ciência, verba para que a gente possa avançar, por exemplo, nas vacinas. Isso não é democracia? Então, nós temos que lutar contra essas pessoas que querem expressar
impedir pela força que outros manifestem. A democracia justamente é o direito das pessoas poderem colaborar e fazer vencer a posição da maioria. Professora, como que a senhora vê atualmente alguns apoiadores, digamos assim, do atual presidente na interpretação deles da Constituição? Nós vemos ele citando alguns artigos, intervenção federal, intervenção militar. Esse tipo de interpretação, ele está correto no que a senhora está vendo a respeito deste ato que estão fazendo atualmente no Brasil? Eu acho que eles estão completamente iludidos, eles estão fora da realidade. Eles estão querendo, pela força, pelo impedimento, passar por cima do voto. Afinal, nós vivemos numa democracia, existem direitos que a gente pode expressar pelo voto. Ganhou quem ganhou, leva quem ganhou. Não significa que você não faça oposição. Você pode fazer oposição, aliás, deve fazer oposição. É a única maneira da gente aperfeiçoar a democracia. Mas você não pode impedir. E na porta de quartéis pedir interferência dos militares. Militar não tem nada que intervir em nada. Eles têm que resguardar a ordem, simplesmente. E resguardar justamente que quem ganhou leva. E nós temos que avançar, né? Eu acho que vivemos 4 anos muito difíceis e agora nós temos que partir para um outro momento. Certo. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba com a senadora Eva Blay, a professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, por favor, se a senhora conseguir colocar para a gente aqui quais os perigos reais que o fascismo ele traz, de repente, para a nossa democracia? Eu acho que o principal é o uso da força de uma maneira incorreta. Por exemplo, uma deputada sair na rua com um revólver ameaçando um jovem negro que está andando na rua, que não está armado nem nada, não faz sentido. Esse é o grande perigo. Nós não podemos. O lugar de arma é na polícia, não é entre os cidadãos. Nós, cidadãos, não precisamos estar armados, nem devemos estar armados. Quem tem que andar armado é a polícia, e a polícia que com regras. Também isso. Quer dizer, você vai para a Inglaterra, por exemplo, você não vê a polícia armada. Por que ela não está armada? Só em caso de necessidade é que eles vão usar armas. E nós aqui estamos armando a população. Eu acho que é um erro gravíssimo. E nós temos que modificar essa legislação. Isso foi discordo inteiramente do que foi aprovado, e eu proponho que imediatamente a gente acabe com essa moda, vamos chamar moda entre aspas, da população ficar armada. Absolutamente. Não é nosso papel. Tá certo. Minha próxima pergunta é a respeito da Europa, a situação que a Europa vive atualmente, professora. Nós tivemos na Itália o Benito Mussolini, ele que foi um ditador lá, um ditador italiano, e atualmente nós temos a Giorgia Meloni, ela que é a atual primeira-ministra, que possui uma história com o movimento social italiano, partido fundado nos anos 40, corrija-me se eu estiver enganada, por favor, por admiradores do próprio Mussolini. A Meloni iniciou a carreira política dela nesse partido. Como que a senhora vê atualmente a Itália? Porque dizem, então, que, na verdade, quem venceu as eleições lá foi uma pessoa que é ligada diretamente ao fascismo. Como que a senhora vê, de repente, aí os próximos anos de política na Itália? Olha, eu acho que nós temos que pensar que alguns países estão realmente enganados novamente com o fascismo. E não é só a Itália. Você pode pegar a Áustria, você pode pegar alguns outros países que estão com essa tendência de direita. Eu acho que, neste momento, nós que prezamos a liberdade
prezamos o direito das pessoas circularem no mundo, nós temos que prestar muita atenção para evitar este retorno do fascismo, porque o fascismo ele só pode levar a ditaduras e a guerra, e nós não queremos isso. Então é um momento da gente ficar alerta. A Itália, infelizmente, está caminhando para isso, e eu chamo a sua atenção para o seguinte: a Itália entrou nesse problema porque ela é um ponto de entrada dos imigrantes que estão vindo da África, de vários países da África, onde a pobreza e as dificuldades são enormes. Então, o caminho para entrar na Europa tem sido da Itália. E veja a coisa perfeita que fez a Alemanha: abriu espaço para 1 milhão de imigrantes com a Angela Merkel. A Itália deveria fazer a mesma coisa, abrir a entrada e facilitar a vida desses que são obrigados a imigrar, e também devolver para a África condições econômicas para que eles não precisem sair de seus próprios países. O mundo todo tem que fazer uma revisão da distribuição de bens para que as pessoas possam sobreviver nos seus locais. Certo. Para finalizarmos aqui o nosso debate a respeito do fascismo, relembrando, então, nós estamos conversando com Eva Blay, ex-senadora e também professora emérita da USP. Hoje, dia 9 de novembro, Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. A senhora comentou já a respeito dos perigos do fascismo referente à democracia, também a interpretação, digamos assim, de certa forma errônea da Constituição em relação a pedidos de intervenção federal e militar que ocorre no Brasil, a respeito da situação da Itália também, dessa situação de não permitir com que pessoas de outros países como a África entrem, então, em países da Europa, como a Itália. Como barrar o fascismo, professora? É possível eliminar isso de vez, até inclusive a ideia dessas pessoas que pensam em tolher, de certa forma, os direitos das outras pessoas que não concordem com seus pensamentos e ideais? Eu acho que a melhor coisa a fazer é exatamente o que você está fazendo nesse programa: discutir essa situação, mostrar a raiz disso, mostrar a necessidade de uma distribuição melhor dos bens, porque nós jogamos comida fora de um lado e temos pessoas com fome do outro. Isso pode ser modificado. Existem sistemas em que a gente possa reorganizar a sociedade e evitar a extrema pobreza de um lado, o excesso da distribuição de outro, e nós podemos conviver. Eu acho que um programa como esse que vocês estão fazendo aqui, de esclarecimento, mostrando como, se nós ensinamos desde as crianças a respeitar uns aos outros, contra o racismo, contra pessoas de cores diferentes, contra grupos étnicos diferentes, contra judeus. Eu, como judia, me sinto especialmente envolvida nessa situação. Veja que hoje comemoramos o dia contra a Kristallnacht. Kristallnacht foi justamente quando os nazistas quebraram todas as janelas e lojas dos judeus. Um ato absolutamente absurdo. Quer dizer, por que você vai perseguir um grupo com relação a outro? O que ganhamos com isso, a não ser escravizar e explorar as pessoas? Não, nós podemos viver de uma maneira harmônica, democrática, mantendo as diferenças, respeitando as diferenças e educando as pessoas para a democracia. Olha, eu quero comemorar a Jovem Pan, porque eu não imaginava que a Jovem Pan fosse fazer um programa tão aberto e democrático quanto esse. Muito obrigada. A participação da senhora também é de extrema importância, porque, na verdade, a senhora leva conteúdo e também ensinamento, lição
a respeito dessa data que é tão importante e deve sim ser lembrada e refletida, porque afinal de contas nós estamos falando de um período muito difícil no mundo, né, em que devemos ter compreensão e também respeito às diferenças, principalmente na questão dos direitos humanos. Professora Eva Blay, qual que a senhora diria que é a maior lição quando falamos do dia 9 de novembro? Para mim, é o respeito aos direitos de todas as pessoas, independentemente de religião, de etnia, de cor, de classe social, é o respeito. Eu acho que isso é fundamental. E isso eu acho que a gente tem que começar desde muito cedo, desde que a criança nasce, passando pela escola, educando na escola, em todos os níveis, e na nossa vida cotidiana. O respeito às mulheres, o respeito ao corpo das mulheres, o respeito que a gente tem que ter, não é porque eu sou mãe ou porque eu sou filha, não, é porque eu sou um ser humano. Então, eu acho, por exemplo, acabar com o feminicídio, acabar com a violência contra a mulher, acabar com a violência contra negros, contra grupos. Eu acho que a nossa mensagem tem que ser essa, porque, caso contrário, nós entramos numa destruição total. Tá certo, 9h04 agora, nós conversamos com Eva Blay, ex-senadora e professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que nos deu uma aula aqui a respeito dos perigos do fascismo, inclusive em tempos atuais, aqui relembrando um pouco da história mundial também. Professora, gostaria muito de agradecer a sua participação, sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje nessa edição do Jornal da Manhã, e já convido para próximas entrevistas aí, nas próximas oportunidades que nós tivermos. Já desejo à senhora uma ótima semana. Muito obrigada a você e parabéns pelo programa. Tá certo, 9h04, vamos novamente saborear o saboroso aqui Café Excelsior, os produtos da Padaria Real. Já voltamos.